Eu gosto de progressivo, principalmente de Emerson Lake Palmer. Teve um período da minha vida em que eu baixei altos torrents atrás das discografias dessas bandas aí. Emerson Lake Palmer, Focus, Iron Butterfly e tantas outras bandas geniais do rock progressivo eu explorei ao máximo no meu vintecentismo. Mas é foda, porque todo prog maníaco, quando fica sabendo que eu gosto do subgênero, sempre vem com aquela pergunta: tá, mas e o Gênesis? Aí eu, pô cara, nunca ouvi, foi mal. E é verdade. Existem dois Gênesis, um com o Peter Gabriel e outro com o Phil Collins. E há quem diga que depois que o Phil Collins entrou na banda, ele destruiu tudo. Você é desse time? Hoje, justamente, nós vamos conhecer a história do Peter Gabriel. Temos começando mais uma biografia falada. I'd like to take you a little further westward, agriculturally speaking, to where the sweet smell of freshly mown grass pervades our hairy nostrils. Mr. Peter nasceu em 1950 na terra da então rainha. Na época da escola, ele juntamente com Tony Banks, Anthony Phillips, Mike Rutherford e o Chris Stewart fundaram o Genesis no final dos anos 60. O Peter tinha um lance bem performático e fortemente influenciado pelo saudoso camaleão do rock, o David Bowie, claro. Essa influência foi posta à mesa anos depois em entrevistas pelo próprio Steve Hackett. O guitarrista, ao analisar as duas fases do Genesis, salientou que trampar com o Peter era como ter um ator e atrás dele ficava o resto da banda, como um tipo de orquestra. Já com o Phil era como ter um cara que dominava a plateia. Em poucas palavras, o Phil Collins não tinha muita firula. That was fantastic. Em 72, o Genesis lançaria o seu quarto disco, a obra que colocaria os caras na boca da mídia especializada como sendo uma das mais geniais da época. Os anos 70 foi o palco para a explosão do rock progressivo e todas aquelas bandas que eu citei no começo do vídeo estavam em alta. O Genesis nesse balaio todo, bem, era e é até hoje uma das maiores referências do gênero. Apesar da complexidade daquela música, daquela estrutura toda, a molecada gostava muito daquele som pirado. Tudo era muito complexo, era feito de forma minuciosa e para os jovens dinâmicos de hoje seria algo totalmente assim de difícil absorção. Até o surgimento do punk, em 77, o progressivo reinava no imaginário da molecada setentista. Toda essa coisa performática, bem elaborada em cima do palco, começou a deixar o resto da banda pistola da cara, e o Peter começou a se sentir limitado no criativo. E quando eles embarcaram na pira de gravar o The Lamb Lies Down on Broadway, um disco que era conceitual e complexo, o Peter deu umas mancadas e chegou a sumir por uma semana do estúdio. And the wall of death is lowered in Times Square.
Mas tudo tem uma explicação. A esposa dele, Jill Moore, passava por uma gravidez de risco e os médicos não garantiram a vida da sua filha Annie Mary, o que fez ele se afastar das gravações e, claro, focar mais na família. Bom, com esse clima todo, ele vazou da banda em 75 e essa situação toda influenciou ele a compor o Salisbury Hill. A partir daí, tanto Peter como o Genesis tomaram rumos diferentes na sua sonoridade. Com o Phil tomando os vocais, o Genesis seguiu um caminho mais pop, o que deixou e deixa até hoje os fãs mais chiitas da banda pau da cara. Tanto o Genesis como o Peter largaram o progressivo. O Peter fez por querer explorar mais ainda as suas influências musicais, as possibilidades musicais ali. E podemos dizer que a sua ex-banda e seus colegas também acho que pensaram a mesma coisa. Sendo curto e grosso, se o Genesis continuasse na linha do progressivo, possivelmente eles seriam mais uma entre tantas outras bandas que foram mortas pela mão do punk. Com o Phil na linha de frente, o Genesis deixou de ser uma banda de nicho para se tornar uma big band do pop rock ou da world music. Aí defina você como quiser. Mas voltando ao Peter Gabriel, a sua carreira solo foi muito bem, obrigado. Gabriel se muniu de boas companhias para gravar seus primeiros discos solos, como o produtor Bob Ainsworth, que ficou conhecido como o Coppola da produção musical, e também o guitarrista Robert Fripp, do King Crimson. Mas os grandes hits vieram mesmo nos anos 80, principalmente depois que o produtor Steve Lillywhite meteu a mão na massa. Nessa fase, o Peter mergulha de cabeça no lance da world music e a implementação da dita técnica de gated drum. Apesar de ir construindo uma sólida carreira solo, o boom mesmo veio em 86 com o famigerado Soul. Daniel Lanois é quem assina a produção dessa bolacha, e o cara já tinha trampado com o U2, logo não poderia dar errado. Em 89 ele lançou outro clássico, só que cinematográfico, podemos dizer assim, o disco Passion, que entrou para a trilha do filme A Última Tentação de Cristo. O Peter tem uma reputação bem bacana entre os músicos, até onde eu procurei aqui eu não achei nenhuma treta. Mas aí chegaram os anos 2000 e alguma coisa e ele veio arrumar justamente o entreveiro pelas bandas DK com o Traje a Rigor. Você lembra dessa treta? O bicho pegou quando um dos staffs do Peter subiu no palco e saiu desligando todo o equipamento do Traje a Rigor, alegando que eles só tinham meia hora de palco. E o agente dele porque queria que a gente diminuísse o show para meia hora só. A gente só tinha uma hora, então meia hora ia ficar muito curtinho. E não tinha porquê, né? Ainda faltavam 2 shows e tal. E eu falei para ele, pô, não foi a chuva, não fomos nós. A gente tava na hora certinho. A gente trocou de horário com o Tedeschi Trucks Band. E tava Quem queria? A equipe do SWU? Não, a equipe do Peter Gabriel. Segundo eles, tinham um acordo de todo mundo diminuir 15 minutos do show, que eu não sabia, não tinha sido informado, mas ele não falou nada em 15 minutos. Ele impediu que a banda entrasse no palco, eu entrei sozinho, não achei nem o pessoal atrás de mim. Mas é porque eles estavam chapados ou porque... Não, o cara impediu mesmo e tal. Alguém desligou nossos amplificadores, quando nós entramos para tocar estava tudo sem som. E daí entrou um outro cara, um superior,
superior a esse agente, e daí nós combinamos de fazer então menos 15 minutos. Eu falei, tudo bem. Gringo é forgado e eu achei é pouco. Deveria ter chutado a cara do vivente. No final, o Peter lançou uma nota pedindo desculpas pelo entreveiro e não deu mais em nada. Tirando essa treta toda aí, o Peter deixou um legado, né? Ele tem um legado aí na música, dentro do pop rock, da world music, com grandes hits e grandes discos. E é isso. Gostaram desse vídeo? Então já cola no que tá aqui embaixo e dá uma assistida nesse outro vídeo que eu fiz aqui, em que eu faço uma crítica sobre a atual situação da cultura pop. Se você não assistiu, dá uma assistida. Aguardo vocês lá. Até a próxima. Forte abraço.